Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Manhã na Palavra. É um prazer ter vocês aqui. Vamos iniciar o nosso devocional de hoje, sexta-feira. Semana passou tão rápido, gente. Tão rápido passou essa semana. Vou fazer aqui os convites enquanto a Rosinha chega e o pessoal também. Colocar o título, né? Para que então nós possamos alcançar o objetivo de alcançar mais vidas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Manhã na Palavra. É maravilhoso ter esse momento aqui com vocês. É o meu momento de devocional, meu momento de meditação aqui no Senhor, nas coisas no Pai. Tem sido muito bom estar com vocês sempre. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá. Quem for chegando aí, por favor, vai apertando o coraçãozinho, vai mandando convites para outras pessoas, para que nós possamos alcançar vidas. Me ajudem com esse objetivo, né? Para que outras pessoas possam fazer devocional, possam fazer aí, estar em comunhão com outras pessoas. Tem pessoas que não têm o hábito nem o costume de fazer devocional, podem aprender aqui. Tem outras que já fazem, podem fazer conosco, nós podemos conhecer outros ministérios. Então, é sempre bom estar em comunhão com as pessoas. Eu estou fazendo os meus convites aqui. Já vou ir ter com vocês. Já já a Rosinha chega também. E aí nós vamos fazer a leitura da palavra em Mateus. Quem gosta de acompanhar a leitura, pega a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura da palavra. Vamos adotar esse costume, né? Cada dia eu faço convite para uma letra diferente, para a gente alcançar mais pessoas. Vocês podem me ajudar, viu, gente? Por favor, me ajudem, para que nós possamos alcançar mais vidas. O pessoal do Facebook que eu tenho mandado convite não tem recebido. Tem algumas pessoas que têm reclamado que não têm achado o devocional salvo. Mas nós vamos nos organizar aqui e vamos resolver. Vamos lá, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Manhã na Palavra. Bom dia, Darquinha, bom dia, Rosinha, bom dia, Nilva. Bom dia, Cleonice, bom dia, mãe, bom dia, meu bem. Tudo bem, Márcia? Bom ter você. Vamos lá, gente. Empresta o dedinho pra Jesus aí, ó. Aperta o coraçãozinho com vontade. Rosinha, eu já aceitei, tá? O convite. Eu já aceitei. Bom dia, bom dia. Inversa a câmera, meu bem. Ah, meu Deus. Bom dia, Bom Pai. dia.
Eu estava mandando um recado para ti, Eu vi. porque eu tinha mandado solicitação, não tinha aceitado ainda, sabe, meu Deus, que ela não viu. Tava Aí fazendo eu os mandei pro convites. teu WhatsApp. Ah, tá. Bom dia, Ilma, tudo bem? Vamos lá? Hoje nós vamos Vamos. ler a Bíblia em Mateus Mas, 18, do verso 21 a 35. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Enquanto a gente vai fazer a leitura, se for possível para você, por favor, vai apertando o coraçãozinho, manda convites para outras pessoas, tá bom? do 18, né, Andressa? Do 35? Não, do 21. Não, capítulo 18, do Sim, verso 21 ao 35. certo. Amém. Vamos lá. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dividisse, a dívida, a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e aguardando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Um momento para você refletir sobre a palavra. Sim. Ai, Jeová, Jesus. É algo que a pessoa pensa que é tão simples, né, Andressa? Mas muitas pessoas são orgulhosas para pedir ou para dar o perdão. Eu não vou nem ler a devocional. Tudo certo. Ui, vamos lá. Amém? Antes desse texto que nós lemos hoje, do versículo 15 ao 20, fala sobre como tratar o pecado de um irmão. E em seguida fala sobre quantas vezes se deve perdoar. Jesus, ele foi colocado, né, por Pedro numa situação de questionamento. Por quê? Porque o ser humano, ele acha que Deus é limitado. Mas Deus não é. Nós somos, né? Até que nós estejamos verdadeiramente em Cristo.
E a partir do momento que nós estamos verdadeiramente em Cristo, nós nos tornamos ilimitados com Ele, né? E aí o que acontece? Um pouco antes tratou-se sobre como tratar um pecado, como você deve resolver as questões quando alguém pecar, deve conversar com a pessoa, se não resolver, levar testemunha, se não resolver, levar para a igreja, se não resolver, e assim por diante. Depois você lê e é bem interessante. E aí depois vem aqui Pedro e pergunta, né? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu tenho de perdoá-lo? E Pedro, ele quis tanto um limite que ele colocou um número. Até 7 vezes? Tipo assim, como se 7 vezes fosse muito, né? E aí, Jesus é tremendo, né? Gente, aperta o coraçãozinho pra gente alcançar mais pessoas aí, por favor. Aí Jesus vai lá e fala assim: não pedirei até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Aí a minha cabeça limitada pensa assim: 70 vezes 7 por dia, 70 vezes 7 por ano, por mês, pela vida, enfim. E aí, lendo esse texto, um pouquinho antes de ler, né, o Senhor falou comigo assim: pensa em quantas vezes eu já te perdoei. Quantas vezes eu já falei para o Senhor assim: Senhor, eu a partir de hoje parei de gritar. Aí passa 2 minutos, alguém vai lá e tira a minha unção da graça, né? E eu. Ou, por exemplo, esses dias eu estava conversando com a Sofia e quando ela fica nervosa com alguma coisa, nervosa, ansiosa, ela tem uma questão para resolver e ela tá falando comigo. A cada 10 palavras que ela fala, 5 é mãe. Porque ela quer chamar a minha atenção para quanto aquilo é importante para ela. E isso me incomoda, porque só tá eu e ela. Então, assim, ela fala, mãe, porque eu preciso disso, mãe, porque eu vou fazer isso, mãe, mãe faz isso. Então, assim, Ai, meu Deus. e me incomoda, mas é o jeito dela. Então, assim, quando Pedro quis perguntar o número, ele já quis de bate pronto, bom dia, bom dia, bom dia, Érica, bom dia, bom dia. Ele quis, bom dia, Rosenilda, ele quis pôr um limite. Mas Jesus, sendo tremendo do jeito que ele fez o quê? Ele colocou um número que eu acredito que é difícil uma pessoa, né, precisar de tantos perdões no dia, ou até mesmo no mês, ou até mesmo, sei lá, em quanto tempo. Mas assim, eu acredito que o perdão, eu acredito mesmo, de verdade, que o perdão, ele é um benefício de quem perdoa, né? Porque quando nós perdoamos, bom dia, Rosilane, tudo bem, pastora? Quando nós perdoamos o nosso próximo, nós estamos estendendo misericórdia, amor, carinho, respeito. Bom dia, Ariane, tudo bem? Compreensão. Seja bem-vinda aqui. Nós precisamos do perdão da mesma forma que outras pessoas precisam. Porém, ao perdoar os outros, nós queremos colocar limites. Mas quando nós precisamos de perdão, tem que ser ilimitado. E aí, em seguida disso, vem a parábola do servo que não perdoou.
E aí ele tinha uma dívida e ele foi cobrado, né? E foi colocado em assim, um checkmate para ele. Você paga ou eu vou vender seus parentes, né? Seus filhos, sua esposa e tal, que tá a dívida. E aí ele usou uma frase: ser paciente comigo e tudo te pagarei. E aí a pessoa lá se compadeceu. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Só que quando ele recebeu o perdão, em seguida Deus permitiu uma situação na vida dele onde ele estaria tendo oportunidade de bate-pronto, liberar o perdão. Né? Então, quando ele acabou de viver aquilo, imagina assim, ó, eu acabei de viver o perdão. E aí eu viro as costas para tudo aquilo que eu vivi, que foi uma situação maravilhosa, porque já pensou ter os filhos, a mulher, filhos e tudo que possuía vendido? E aí ele foi, em vez de ele ter misericórdia, dele usar de compaixão, dele pensar no outro, o que ele fez? Ele cobrou. Ele não quis ter misericórdia. Mas, como Deus é um Deus que é justo, fiel, verdadeiro, maravilhoso, tremendo em tudo que ele faz, alguém viu. E esse alguém levou lá para o primeiro perdoador a situação do perdoado, mas não perdoador. E ele foi tratado. Então é assim, olha que aqui na minha versão fala assim: e sentindo-se insultado, olha só, não devias tu da mesma maneira compadecer-te do teu conservo, assim como eu compadeci de ti? E, sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. E aí fica a pergunta, né? Não deveria nós, da mesma maneira que Deus, Jesus, se compadece de nós, nos compadecermos das pessoas que têm atritos, situações, que têm comportamentos que nos desagradam, como Deus se compadeceu da nossa vida, da nossa alma? Ah, mas eu não fiz aquilo que a pessoa fez. Ah, mas você fez muitas coisas. Eu costumo dizer, já falei várias vezes aqui no devocional, que eu, se fosse Deus, não me salvaria, não me escolheria, não me chamaria, por conta dos muitos erros que eu cometi. E eu ainda sou pecadora. E eu ainda estou pelo processo de santificação. E isso vai até o final. Então, nós estamos usando de misericórdia com as pessoas? Nós estamos nos compadecendo das pessoas? Ah, mas Andressa, essa pessoa me magoou, me fez passar vergonha, me fez isso, me fez aquilo. E o que você fez com Deus? Nós, né? O que nós fizemos com Deus? Quantas vezes nós assumimos compromissos com Deus, fizemos acordos com Deus e viramos as costas e nos esquecemos do compromisso. Nós esquecemos quando nós fazemos um voto, nós esquecemos quando nós nos comprometemos com uma mudança de comportamento, nós esquecemos quando que nós vamos jejuar ou que nós estamos jejuando. Aí quando a gente vê que a gente falhou no jejum, a gente simplesmente continua comendo
Não falar, Jesus, falei aqui, desculpa, vou voltar, sabe? Quantas vezes nós falhamos com nós mesmos e quão rude nós somos com as pessoas. Eu acredito que Deus permite as situações para que nós possamos amadurecer e para que nós possamos crescer e evoluir. Para sermos imagem e semelhança de Cristo, nós precisamos espelhar, copiar, imitar os comportamentos dele. Nós temos feito isso? Nós temos feito? Ah, André, você está falando para mim ser, aceitar tudo que as pessoas fazem? Não. Eu estou falando para você perdoar o próximo, perdoar o outro. Principalmente nos contextos em que você foi perdoado. Nos que você não foi, você ora a Deus e pede ajuda e orientação para o Senhor. Porque eu, por exemplo, não lembro de a minha mãe ter sido chamada na escola tantas vezes como eu sou. E um dia eu estava conversando com a minha psicóloga e ela falou assim: você está olhando para a vergonha que você está passando ou você consegue ver que a sua filha está chamando a sua atenção? E até então eu olhava de fato para a vergonha que eu estava passando. Nossa, que vergonha, eu vou ter que ir na escola de novo. Nossa, não acredito. Que vergonha. E aí quando eu comecei a olhar, eu falei assim, quando eu comecei a parar e analisar e falar assim, nossa, peraí, ela fez isso por conta disso, disso e disso. Como eu posso lidar com a situação? Hoje eu entro nas reuniões e eu ouço muitos elogios e ouço também muitas chamadas de atenção. Mas eu, de imediato, eu não penso na vergonha mais. Por quê? Eu tive uma experiência de amor com o meu pai, né? E hoje eu estou construindo isso com a minha mãe. De um amor que passa por cima dos erros, que passa por cima das falhas. Um amor que, assim, independente de qualquer coisa que acontecer, eu vou te amar. Eu vou suportar as coisas que você faz e que me desagrada. Eu vou escolher agir com misericórdia, com paciência, com tolerância. E eu tenho procurado construir isso com a minha filha também. Demorou anos para eu conseguir isso com meu pai. E está demorando para mim conseguir com a minha mãe também. Mas nós estamos fazendo isso. E eu, em nome de Jesus, eu vou conseguir com a minha filha. Então, sim, nós precisamos escolher amar a pessoa. Em nenhum momento, eu estou colocando aqui para você amar o pecado, para você aceitar ou se submeter ao pecado do outro. Eu estou falando para você corrigir em amor, para você orientar em amor, porque muitas vezes, muitas coisas que as pessoas fazem são pura e simplesmente para chamar a sua atenção. Nós, muitas vezes, falhamos porque nós queremos fazer manha para Deus. Se Deus vai falar comigo hoje assim, eu não vou mais na igreja. Tá comigo. Né? E aí, chegando aqui, né, no verso 35. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Gente, eu sei
Eu sei que é extremamente desafiador perdoar a pessoa quando a pessoa te magoa. Mas o benefício do perdão é seu. O ganho do perdão é seu. Outro dia, eu não sei se o Marcos está aí ainda, acho que ele vai lembrar, teve um dia que eu estava devagando. Às vezes eu dou umas voadas, né? Aí eu estava pensando assim, eu sei por que que Deus é Deus. Descobri. Porque ele nos fez consciente que nós faríamos um monte de artes e ele, sabendo disso, ele nos deu a opção do livre-arbítrio e no livre-arbítrio, a gente escolhendo a opção errada, ele está pronto a nos perdoar e a nos receber. Então Deus é Deus porque ele perdoa. E assim, ó, não é 70 vezes 7. Eu acho que é 7 milhões de vezes 70 milhões de vezes 70 vezes 7. Porque assim, eu mesma já errei muitas vezes na presença do Pai. E voltei para ele e ele me recebeu. E ele me amou. Então nós precisamos perdoar o próximo. Ah, Andressa, mas a Eu tenho uma pessoa me pergunta para fez. fazer a todos. Ah, Muitas pessoas, às vezes, me perguntam se eu perdoar, eu vou esquecer. E aí, o que é que tu acha? a não ser que você tenha amnésia, Exato. eu vou esquecer. Mas é assim, ó. O perdoar é perdoar e deixar de falar de. Eu vivi com o meu pai algumas situações. Gente, eu fui uma adolescente que deu muito trabalho. E meu pai precisou me perdoar para que nós pudéssemos viver o relacionamento que eu vivi com ele. E, assim, ele não falava do que eu tinha feito. Meu pai não ficava trazendo o meu passado à tona. Ah, quando você foi criança você fez isso. Ah, quando você foi adolescente você fez aquilo. Meu pai não fazia isso. E esse é um comportamento de quem realmente perdoou de coração, entende? Mas eu que recebi o perdão, de vez em quando nós conversávamos sobre algum assunto, sobre o amor de Deus, bom dia César, seja bem-vindo, sobre alguma coisa que chegava perto das coisas que eu havia feito, mas em outro cenário, porque ele não trazia aquilo de volta. Eu falava, pai, e falando disso, né, eu quero aqui aproveitar e pedir perdão de novo por tudo que eu te fiz. Eu Pelas também vezes que eu acho. traí a sua confiança, pelas vezes que eu te desrespeitei, pelas vezes que eu dei as costas para você, pelas vezes que eu não fui uma filha, que eu deixei de ser a filha que você desejava. E ele, tá tudo bem, já E passou. assim, Alice, eu também concordo. Tem uma menina aqui falando, né, que a lembrança existe, mas não lhe fere mais. Isso é verdade. Não sei se tu leu aí, é porque tá ruim também ler aqui. Ela falando de questão do perdão, né? A gente perdoa, mas quando você às vezes lembra, não dói mais. É verdade. Isso já aconteceu comigo uma vez, há muito tempo atrás. Aconteceu algo muito sério, sabe? De uma pessoa que eu amo muito, não vou deixar de amá-lo jamais. E a gente lembra, só que não dói mais, entendeu? Porque Deus me deu o livramento. Então, assim, meu Deus é maravilhoso, Andressa. Eu não posso contar tudo aqui, não, depois eu te conto direitinho e tu vai entender. Sim, Mas você já notou que geralmente essas coisas acontecem muito assim com gente da família, assim, né? Irmão, tio, pai, mãe, essas coisas. Tu já notou? Então, assim, isso acontece justamente para que a gente possa perdoar, conviver com a pessoa e não sentir mais aquela dor de que a pessoa fez com você, entendeu? Então, assim, Deus trabalha na gente dessa maneira, sabe? A exato. gente não pode estar
fazendo as coisas e às vezes tem que passar na cara, né? Passando na cara, passando. Não, o perdão não é isso. O perdão é justamente você liberar aquele perdão e tratar a pessoa com amor. A pastora Rosilane colocou assim, ó, o perdão não gera mais dor, esquecer Uhum. jamais, mas quando nós colocamos na mesma situação, ela não nos causa mais medo e dor. A lembrança existe, mas Uhum. te fere, mas não te fere mais. Bom dia, Jeane, tudo Isso. bem? Aí a Sandra colocou assim: perdoar não é necessária esquecer, mas onde a lembrança não traz dor. Perdoar é lembrar e ter remorso, e lembrar é lembrar e não sentir dor. Tenho a certeza que Deus é quem vai entrar com providência. E assim, olha, Amém. eu Ei, a tô, pessoa hoje participou mais, não foi, Andressa? muito bom, é isso mesmo, gente, vamos lá. E assim, também tem outra situação que é bom trazer aqui, que assim, eu sou uma pessoa que fala muito. E quando eu estou tratando o contexto que está me trazendo o problema, bom dia, Augusto, seja bem-vindo, tudo bem? Quando eu estou tratando, às vezes eu falo muito, 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 eu fico massacrando aquele assunto até eu querer esmiuçar e conseguir limpar o meu coração. Mas um dia eu vivi uma situação com a Sofia, né? E a Sofia virou para mim e falou assim: Nossa, mas você fala demais. Você fica me dando sermão e eu não gosto. E então, assim, o que eu tenho procurado? Diante das situações, eu tenho procurado ouvir a pessoa que comete a situação lá, seja ela qual for, e compreender, perdoar, orar, né? E levar, conduzir a pessoa a compreender o erro e a falha dela, para que então ela possa mudar o comportamento e Isso. caminhar e não falar mais, evitar falar. De vez em quando eu ainda volto, mas aí eu falo, nossa, não posso falar mais disso. Eu me policio, porque é um vício ficar tacando as coisas na cara dos outros, sabe? Mas isso não vai te levar para nada. Isso vai criar rusgas, feridas, marcas. A pessoa já errou, a pessoa já foi acusada, a pessoa já identificou o erro dela. Você já disse que perdoou. Então se lance nesse perdão, viva o perdão. E aí Deus vai abrir para você oportunidades de ver outras coisas, né? Outros cenários. Por exemplo, eu já tive vários relacionamentos. Relacionamento amoroso, amizades, enfim, vários relacionamentos, né? Tenho um relacionamento com a minha filha, com a minha mãe e tal. Nós vivemos vários relacionamentos. Só que assim, se eu ficar vinculada a tudo de negativo, de ruim que eu vivi com algumas pessoas, e eu deixar de liberar o perdão e ficar enfiando isso dentro de mim, eu nunca vou conseguir viver com ninguém. Mas eu opto por liberar o perdão e por caminhar. E é por isso que hoje eu tenho um relacionamento com a minha mãe. E nós estamos construindo um relacionamento saudável. Bom. É por isso que hoje a minha filha tem total liberdade para chamar a minha atenção quando ela acha que eu fiz algo de errado. Nem sempre ela tá certa, nem sempre eu tô certa, mas eu ouço o que ela tem a me dizer, entende? E aí, também por isso que hoje eu tenho do meu lado o Márcio, porque eu já passei por outros relacionamentos que não deram certo, mas eu acredito que foi o Senhor que trouxe ele para ficar perto de mim e para cuidar de mim.
e para me ajudar. Porque eu, particularmente, não sou uma pessoa fácil de lidar, eu sou extremamente difícil. Mas Deus tem dado a ele toda a paciência, todo o zelo, todo o respeito, toneladas de compreensão para estar ao meu lado. Então, assim, por quê? Porque eu perdoei o que eu vivi lá e deixei para trás, eu fechei o ciclo com perdão, com amor, com verdade. E eu quero caminhar. Então, eu quero convidar você a praticar o amor de Deus. Quantas vezes Deus te perdoa? No dia, numa hora. Tem pessoas que têm o hábito, o vício, o costume de falar muitos palavrões. Eu já fui assim. E eu estou me policiando para melhorar. E aí, quantas vezes Deus te perdoa? Acho que Deus faz assim, ó. Ai, ui, ai, ui. E ele precisa perdoar porque ele acredita em você. Então, assim, Deus, ele derrama sobre a minha e a sua vida perdão, misericórdia, amor, compaixão. Faça isso com o outro. É fácil? Não. É um edifício gigante, mas é possível. É possível. É possível, né? Teve alguém que escreveu Amém. aqui, vamos lá. Foi a Giane se animou a escrever também, que legal. Vivo pedindo a Deus para me ajudar a calar. Hoje eu oro. Toda vez que vem à mente para eu falar ou reclamar, eu corro e oro. Pai, me ajuda a não pecar, me ajuda a silenciar, Jesus, e a deixar que o Senhor trabalhe. Olha que lindo que trabalha em nós. É isso. Amém. Aí, tá vendo? Perfeito, é isso mesmo. Sabe o que eu faço? Eu ando com a garrafinha de água na mão. Aí na hora que eu faço assim, ó. Não tem como falar, né, Andressa? Entendeu? E tem dado resultado, Giane. Ai, que benção, glória a Deus. Tá vendo, gente? É assim. Quando eu cheguei aqui na Jocum, o primeiro dia de aula, nós tivemos aula com a professora Silvana. E ela falava 10 minutos de fazer uma oração. Falava 10 minutos de fazer uma oração. Fazia 10 minutos de fazer uma oração. Eu falei, Jesus, será que eu dou conta de ser assim? Mas aí, você pode escolher o que você vai fazer. Eu posso escolher diante de uma situação, orar e Deus me encher de força e eu. Ou você pode escolher ficar brigando, deixar de perdoar, deixar de viver outras experiências, deixar de viver o especial, o novo de Deus para sua vida. E aí, tudo e aí ficar enfiando em você um monte de coisas ruins, sentimentos negativos, amargura, mágoa, dor, raiva, ranço, ressentimento. Todos esses sentimentos são comprovados cientificamente que eles causam doenças, Verdade. N doenças, porque tudo começa aqui. Então, Sim. se você encher a sua mente de oração, o Senhor vai te encher de autoridade, de poder para você resistir e amar, e perdoar, e viver de maneira mais leve. Aqui a gente ouve muito falar assim, ó, seja livre. Seja livre para fazer uma escolha boa, positiva, feliz, para que você tenha paz com Deus. Não podemos deixar essas raízes dentro de nós, é isso, Amém. Verdade. né? Então que Verdade. você seja perdoador. Ai, Andressa, ore, ore muito, muito, muito. Gente, eu tinha muita dificuldade de orar. E aí eu vim fazer uma ETED, que é um curso de treinamento de discípulos.
onde o contexto da minha TED é oração e compaixão. A gente ora o tempo, nunca orei tanto na minha vida. Nunca orei tanto. Ah, não consegue? Vou profetizar na sua vida uma jocum, hein? De oração ainda. Sabe? Ore ao Senhor, para que o Senhor te ajude. E você vai ter dias melhores, mais leves. Vai dar e Amém. receber perdão. E vai viver mais feliz. Amém? Amém. Tô falando, Ana Amém. Rosinha. Não, eu queria só, eu não sei, né? Você lembra? Todo mundo lembra, todo mundo faz isso. A oração do Pai Nosso, né? E É a uma gente receita, você pode começar por ele. faz sempre e não, né? E tem a questão do perdão, né? Então, assim, a gente precisa entender que até numa oração que é conhecida mundialmente, é uma oração, é reza, que todo mundo faz, é da boca para fora, a gente precisa fazer e trazer para nosso coração, para dentro de Essa, nós. Quando a gente começa a falar e trazer para dentro de nós, começa a praticar, aí Deus começa a agir de uma maneira maravilhosa. Amém? ó, ainda foi colocado aqui, ó. Nós perdoamos, não podemos deixar essa raiz dentro de nós, caso contrário, seremos contaminados. Sim, E aí, perfeito. Gente, assim, estou feliz. Obrigada por participarem junto com a gente. É um nossa, muito tema bom. muito, muito questionado, né, Andressa? Muito assim, cada um que pense de uma maneira, né? Mas que a gente sabe que o Senhor é essa questão. Deixa eu ver aqui. Márcio colocou alguma coisa. Lê aí, Andressa, está muito ruim para mim. Perdoado que não perdoa, que não perdoar pode causar até doenças graves. Sempre perdoar é a melhor forma de amar. Parabéns pelo tema e pelo seu posicionamento na palavra. Amém. Isso aí. Vamos orar? Fico até vermelha. Ele consegue, gente. Consegue. Meu Deus do céu. Vamos, ora aí. Vamos orar. Paizinho amado, estamos aqui, Senhor, para exaltar o teu santo nome, ó Deus, e entender que o perdão é a nossa melhor escolha. Que possamos, Senhor, perdoar todos aqueles que nos fizeram mal, Pai. Ou até aqueles que ainda pensam em fazer mal para conosco. Que possamos, Senhor, ter o teu amor sempre em nós, ó Pai. Porque nós não sabemos fazer nada, nós não sabemos perdoar. Mas tu nos ensina, ó Deus, através do teu Espírito Santo, ó Pai, nos incomodar a perdoar aquelas pessoas. E sim, Senhor, que nós possamos perdoar, liberar o perdão, amar, cuidar da pessoa, Deus, sem ter raiva, Pai, sem ter mágoa. Senhor, limpa o nosso coração. Vem, Senhor, limpa o nosso coração, a nossa mente. Tudo aquilo, Senhor, que a gente guardou, de rancor, algo assim, Pai, tira de nós. Tu tens autoridade sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos lembrar das coisas que passaram sem mágoa, sem raiva. Ó, Senhor, que nós possamos a cada dia, Senhor, te buscar. E, Pai, tu já nos ensina como perdoar. Tu já nos mostra várias vezes como perdoar, Pai. Então precisamos praticar, colocar em prática. Ó Paizinho, que cada vez que oramos a Ti, ó Pai, que nós possamos colocar para dentro do nosso coração, Deus, e não da boca para fora. Ó Senhor, que nós possamos fazer isso não para A ou B, mas para Ti, Senhor, para o Teu nome ser exaltado, para que as pessoas possam olhar para nós e ver o Teu brilho em nós. Assim, Paizinho, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, por falar coisas que não deve, por pensar coisas que não vêm de Ti. Ó Senhor, por muitas vezes julgar os nossos irmãos. Que nós possamos, Senhor, ter a sabedoria, ter o dom do perdão, Pai, e amar aquele irmão que está precisando de ajuda. Ó Pai, em nome de Jesus, eu sei que eu não sou perfeita, mas eu te peço, desde Senhor, perdão por muitas vezes falar ou tomar atitudes que não vêm de Ti, Deus. Assim, Paizinho, em nome de Jesus, nos ajuda a cada dia. Paizinho, toma a vida de Andressa em Tuas mãos, Senhor, que ela possa cada dia mais, Senhor, te buscar. E cada dia mais, Senhor, crescer na Tua palavra. Entender o Teu amor e a importância do perdão. Obrigada, Senhor, por cada um, Pai, que entrou aqui, deu uma palavra, Senhor, que Tu usou. Ó, Pai, Senhor, abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, praticar o perdão e não apenas falar. Assim, Pai, Senhor, eu te agradeço por mais um dia. E agradeço com o coração contrito contigo por mais um dia que Tu nos dá, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Eu quero Nossa, já é agradecer, sexta-feira hoje. Passou é, rápido. Não eu quero gostei. agradecer a Deus, né? Por todo o perdão, por toda a misericórdia, por tudo que Ele faz. Pela vida Amém. de vocês aqui, Sim. por vocês estarem participando, por vocês nos ajudarem, por vocês comentarem, pelo mais vir aqui também. E, nossa, é difícil ele se expressar, viu, gente? Mas Deus é aquele que muda todas as coisas, né? Ele nos muda, nos transforma. E eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Vocês são extremamente especiais para nós. Nós amamos vocês, tá bom? Um dia extremamente abençoado. O final de semana maravilhoso. Amanhã eu não sei se eu vou conseguir entrar online, mas eu posto devocional. E domingo a mesma coisa, tá? Porque eu tenho compromissos de final de semana. Nós vamos numa comunidade amanhã e nós estamos nos preparando, tá bom? Deus Deus abençoe. abençoe. Um dia abençoado para vocês. Um dia abençoado, Rosinha. Obrigada. Um beijo. Você Amo também. vocês, tá bom? Que o amor do Senhor esteja com vocês em todos os momentos. Paz. Paz Amém. do Senhor. Não esqueça que você é filha e filha amada do Senhor. Muito, muito Isso. amada. Te ama, ele te ama. Beijo. Paz.